Capítulo 694, Disparidade Absoluta. Tradução, Cyber Revisão, CYS. O ancião Jiang só havia corrido até a metade do caminho quando de repente parou. Ele havia corrido com o ancião Sun, mas o ancião Sun de repente desapareceu em um piscar de olhos. No momento seguinte, ele foi pregado no muro externo do pátio como um pedaço de carne curada. O grande buraco em forma humana ainda estava farfalhando com poeira caindo. Quanto ao ancião Sun, todo o seu corpo ficou mole, não se sabia se ele havia desmaiado ou não. Todo o local de reunião caiu em silêncio absoluto. Mu Yuang e Mu Fengtian ficaram chocadas. Embora elas tivessem adivinhado que a força de Lin Ming havia subido intensamente depois de chegar ao reino núcleo rotativo e que deveria ser fácil para ele pular níveis para lutar, elas não achavam que Lin Ming poderia enviar um artista marcial do nível avançado do reino núcleo rotativo voando com apenas um movimento de seu dedo. Até mesmo Mu Qianyu, que ouviu falar da força de Lin Ming por ele mesmo, estava perplexa, seus belos olhos arregalados e brilhantes. Ouvir as palavras de Lin Ming era uma coisa, mas ver isso acontecer na frente dela era outra. Ancião Sun. Xingyang estava com medo. Ele nunca sonhou que tal cena ocorreria. Ele rapidamente usou sua força da alma para investigar como era a situação do ancião Sun. Sua verdadeira essência protetora se despedaçou, e todos os ossos perto do lado direito de seu peito foram quebrados em pedaços. Era óbvio que o ancião Sun havia sido atingido por um grande golpe no lado direito do peito. Mas, como Lin Ming fez esse ataque? Xingyang só podia sentir um arrepio na espinha. Tudo o que ele conseguiu ver foi um lampejo de luz azul através de seus olhos. Lin Ming nem havia tirado sua arma. Tudo o que ele fez foi mandar o ancião Sun voando com um único dedo. O cultivo do ancião Sun estava no nível avançado do reino núcleo rotativo. Embora fosse impossível para ele alcançar a destruição da vida em sua vida, ele não era muito mais fraco do que o Xingyang no nível avançado do reino núcleo rotativo. E Xingyang não se atreveu a dizer que ele poderia derrotar o ancião Sun facilmente, muito menos mandá-lo voando com um movimento, como Lin Ming havia feito. Recordando o poder daquele dedo de agora, Xingyang estava assustado. Ele nem tinha sido o alvo, mas ainda sentia como se uma enorme pressão de vontade estivesse pressionando entre seus olhos, em seu mar espiritual. Até a alma dele tremeu por causa desse sentimento aterrorizante. Xingyang olhou para Lin Ming, sentindo-se fraco do coração. Segundo tio, o que foi isso? O segundo tio de Xingyang era o outro ancião na primeira etapa da destruição da vida. Ele era o divino tio de Xingyang, Xingzizan. Ele veio às negociações para ajudar a reforçar o prestígio de Xingyang, mas nunca imaginou que tal coisa aconteceria. Ele hesitou por um momento antes de dizer: este deve ser um tipo de vento de lança formado por algum tipo de técnica extraordinária. Na verdade, o que Lin Ming acabou de usar foi seu espírito de batalha. No entanto, o espírito de batalha era algo que apenas as potências do nível imperador e os talentos superiores de grau imperador poderiam tocar. Normalmente, apenas as terras santas com uma história profunda tinham algum tipo de herança em relação aos espíritos de batalha. O Palácio do Misterioso Yin Yang era uma seita de 5º grau recém-promovida. Sua história era superficial. Desde o início, Xingzizan nunca tinha ouvido falar de um espírito de batalha antes. Xingzizan continuou a analisar a situação. Existem alguns métodos especiais de cultivo, como a lei da espada azul Yang da seita divina da espada, onde se pode forjar e formar várias energias de espadas dentro de seu corpo para melhorá-lo constantemente. Em um momento crítico, eles nem precisariam usar suas espadas,
e ao invés disso, eles poderiam atirar essas energias de espada para matar outros. Além disso, o poder de ataque por trás delas é imenso. Poderia até ser mais forte que o ataque total dessa pessoa. Talvez o ataque desse garoto tenha sido feito usando um método de cultivo parecido. Ouvindo a razoável análise de Xing Zizan, Xing Yang relaxou. O que Lin Ming acabou de fazer parecia um método de cultivo semelhante e, de fato, ele já ouviu falar disso antes. Embora fosse extremamente poderoso, também tinha várias falhas. Primeiro, pode-se armazenar um número limitado dessas energias de espada. Elas custam muito tempo e esforço para melhorar e, uma vez usadas, simplesmente desaparecem. Se Lin Ming tivesse usado uma energia de lança que ele cultivou por um longo período de tempo para ferir o ancião Sun desse jeito, então Xing Yang também poderia aceitar isso. Se ele reunisse todo o seu potencial e energia para atacar, então ele também poderia alcançar um resultado parecido. Xing Zizan e Xing Yang usaram transmissões de som de verdadeira essência para falarem um com o outro. O ancião Jiang, que acompanhou o ancião Sun, não tinha ouvido nada disso. Diante do tão aterrorizante Lin Ming, ele ficou perplexo. O ancião Jiang não podia avançar, mas também não podia recuar. As palavras que ele havia falado anteriormente foram muito orgulhosas e arrogantes. Se ele permitisse que seu rosto fosse arruinado aqui, então como ele poderia ficar de cabeça erguida na frente dos juniores do palácio do misterioso Yin Yang? Neste momento, Lan Xing riu e disse, você vem ou não? O que aconteceu com toda a sua arrogância de ainda agora? Lan Exayen sentiu que Lin Ming enviando aquele ancião Sun voando para trás com apenas um movimento de um dedo era muito normal. Ela fez questão de não se esquecer de zombar desse assustado ancião Jiang. Depois de ter sua fraqueza cutucada por outros, o ancião Jiang ficou extremamente zangado. Ele olhou para Lan Exayen, calculando a situação em seu coração. Lidar com aquele garoto que moveu o dedo definitivamente não era bom, mas lidar com essa garota ridícula de roupas amarelas não deveria ser um problema. Contanto que ele pudesse mexer com ela um pouco, então ele seria capaz de restaurar um pouco do rosto que perdeu. Pensando nisso, o ancião Jiang resmungou friamente e disse, garotinha, você foi longe demais. Você realmente acha que é incomparável neste mundo? Este velho vai te ensinar a conhecer o seu lugar. Lan Xing riu e disse, eu nunca disse que lidaria com você. Eu disse que se você pudesse se aproximar menos de 3 pés, então você ganharia. Certo, Duamukun. Ouvindo Lan Exayen passar a bola para ele, Duamukun balançou a cabeça impaciente. Mas agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele certamente não se sentaria e assistiria Lan Exayen sofrer desnecessariamente. O ancião Jiang olhou para Duamukun e seu coração começou a bater rapidamente. Ele não era capaz de ver através do cultivo deste sujeito, mas sua intuição lhe disse que ele era certamente um personagem surpreendente. Essas 3 pessoas usaram algum tipo de habilidade secreta para esconder seu cultivo. Quão fortes eles realmente eram? O ancião Jiang hesitou em fazer qualquer coisa. Mas neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência de Xing Yang ecoou em sua mente. Ancião Jiang, você não precisa ter medo. Esse garoto usou alguma habilidade secreta semelhante à lei da espada azul Yang para derrotar o ancião Sun. Sua força não é tão incrível quanto você pensa. Lei da espada azul Yang. Ouvindo a transmissão de som de verdadeira essência de Xing Yang, o ancião Jiang ficou surpreso. A seita divina da espada estava perto de sua província misteriosa, então ele naturalmente conhecia a lei da espada azul Yang. Então foi assim. O ancião Jiang olhou carrancudo para Lin Ming, sentindo-se aliviado.
deve ter sido uma habilidade secreta similar. Caso contrário, com o cultivo no nível inicial do reino núcleo rotativo de Lin Ming, como era possível que ele mandasse o ancião Sun voando para longe com o movimento de um dedo? Pensando assim, o ancião Jiang sentiu algum medo, mas agora não estava muito apavorado. É claro que, mesmo que Lin Ming usasse algum tipo de truque, o ancião Jiang sabia que ainda não poderia ser de modo algum oponente para Lin Ming. Afinal, a força da energia de lança era um reflexo da força do usuário. Ele decidiu atacar Duan Kun e Lan Xai em vez disso. Ficar a menos de 3 pés de você. Boa. Muito bom. Os juniores dessa era sempre são tão arrogantes assim. Vou ver o que você pode fazer quando me aproximar de você. O ancião Jiang parecia cheio de confiança, mas a verdade é que ele estava em uma situação crítica. Depois de ter o ancião Sun como exemplo, ele certamente não se atreveu a abaixar a guarda. Ele girou toda a verdadeira essência dentro de seu corpo e extraiu o sabre espesso de suas costas. Então, ele correu na direção da Lan Xai e do Amukun. Ao disparar para frente, ele prestou atenção especial ao que Lin Ming estava fazendo. Vendo que as mãos de Lin Ming estavam cruzadas sobre o peito, sem intenção de ajudar, o ancião Jiang deu um suspiro de alívio. Só me aproximar deles, não deve ser muito difícil. Quando o ancião Jiang pensou nisso, ele estimulou toda a sua verdadeira essência protetora. Ele não acreditava que esse estranho jovem vestido de branco também fosse uma aberração como aquele sujeito do dedo há pouco tempo. Esse tipo de coisa alvejando juniores, e especialmente intimidar os fracos, evitando os fortes, era extremamente desprezível. Até mesmo Xing Yang achou isso difícil de olhar. Duan Kun estava calmo enquanto levava suas mãos para trás dele. Quando o ancião Jiang estava a 3 pés de distância, uma luz forte de repente brilhou em seus olhos. No momento seguinte, ele formou uma espada com os dedos e uma feroz energia de espada foi selvagemente disparada, criando luzes de espada tão brilhantes que eram difíceis de olhar. Correndo para frente, o ancião Jiang sentiu apenas uma energia turbulenta vindo para ele, como se fosse capaz de dividi-lo ao meio. Sua expressão mudou de repente. Por instinto, ele cortou com seu sabre. Este ataque de sabre foi a técnica quebra a montanha do palácio do misterioso Yin Yang. A luz do sabre encheu os céus como a neve quando foi usada. No entanto, quando a luz de sabre e a energia de espada colidiram, uma estranha distorção apareceu de repente no espaço. As luzes de sabre foram puxadas para o estranho espaço torcido, curvando-se, até que finalmente, com um som alto e estridente, as luzes de sabre distorcidas foram completamente cortadas pelas energias da espada, rasgadas em pedaços. No momento seguinte, a energia de espada colidiu com o peito do ancião Jiang. O ancião Jiang deu uma tosse abafada quando sua verdadeira essência corporal se desfez. Ele voou para trás, seu peito inteiro molhado e pingando sangue. Após esta cena foi um silêncio ensurdecedor. Lin Ming também ficou um pouco surpreso. Duan Kun era na verdade um rei fei de 2 estrelas. Isso era igual a um artista marcial no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Seu cultivo não era muito inferior ao do ancião Jiang, assim ele foi facilmente capaz de derrotá-lo. Lin Ming não ficou surpreso que Duan Kun venceu com facilidade. Não, o que ele achou interessante foi o conceito de espaço que foi fundido no ataque de Duan Kun. Seus conceitos de espaço tomaram caminhos completamente diferentes, mas ambos eram estilos incomparavelmente requintados. Originalmente, Duan Kun já tinha alguma compreensão do conceito de espaço, mas depois de ganhar experiência através da antiga transmissão de matriz,
seu progresso nesse aspecto aumentou aos trecos e baracos. Lin Ming não pôde deixar de admirar o talento de Duan-Kun. Mu Yuang e Mu Fengtian também olharam para Duan-Kun com espanto. Duan-Kun parecia ter 20 e poucos anos, mas na verdade ele tinha a força de um mestre no nível de pico do reino núcleo rotativo, nada pior que Lin Ming. Apenas este Duan-Kun já era assim, e olhando para Feng Shen e Lan Exayen, nenhum deles parecia ser um gênio comum também. Eram todos amigos de Lin Ming. Mu Fengtian e os outros não conseguiram descobrir o cultivo de Duan-Kun, Feng Shen e Lan Exayen, então eles não tinham prestado muita atenção a eles. Mas, pensando nisso agora, essas 3 pessoas vieram dos 4 reinos da Vinos. Não foi apenas Mu Yuang que pensou isso, mas Xingyang e Xingzizan também. Duan-Kun, Feng Shen, Lan Exayen e Lin Ming, ao todo 4 jovens. Todos eles eram talentos de grau imperador. Este ano, os talentos do grau imperador se tornaram comuns a esse ponto. Eles estavam crescendo como repolhos ou algo assim. A expressão de Xingyang era sombria, como se ele tivesse tomado um grande golpe. Ele originalmente tinha orgulho em seu próprio talento que mal o qualificava como um talento de grau imperador, mas agora enfrentando Lin Ming e Duan-Kun, todo o seu orgulho tinha sido quebrado. Se era Lin Ming ou Duan-Kun, ele era mais fraco. Ambos eram realmente mais fortes que ele. Xingyang extraiu um sabre carmesim espesso que parecia estar em chamas. No palácio do misterioso Yin Yang, era costume os homens usarem sabres e as mulheres usarem espadas. Eu admito que você é forte. Muito bem, vou lutar com tudo o que tenho. Xingyang apontou seu sabre-tesouro diretamente para Duan-Kun. Seu sabre-tesouro era uma arma superior de grau terra de nível alto, forjada a partir de ouro de fogo refinado. Era apenas um passo de ser um tesouro de grau celestial. Mais importante, tinha uma função adicional de aumentar os métodos de cultivo do atributo fogo. Era a melhor arma para ele usar. Xingyang escolheu Duan-Kun como seu oponente depois de um longo tempo de cuidadosa consideração. Antes, Lin Ming usou apenas sua energia de lança para atacar, então a verdadeira profundidade de sua força ainda era desconhecida. Ele não se atreveu a lutar contra ele neste momento. Se ele perdesse, então qualquer rosto que ainda tivesse seria varrido. Se ele estivesse enfrentando Duan-Kun, Xingyang ainda tinha alguma confiança em si mesmo.